Amém, 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 amém. Paciência, né? Bom, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 25, agora tá bom. Mateus 25, verso 1 e 2. Mateus capítulo 25, versículo 1 e 2. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Grande Criador, te damos graças por poder ter a oportunidade de meditar na sua palavra. Rogamos que o Senhor nos ajude e abençoe esta pequena congregação com a sua palavra, quando todos nós possamos estar no Espírito do Senhor, desde as crianças até nós os anciãos, para podermos ouvir melhor a sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. A noiva virgem. Temos comentado sobre tantas coisas e eu quero falar um pouquinho sobre isto, esta noiva virgem. Se nós atentamos para a própria Bíblia, nós vamos notar que todas elas eram virgens. Isto, diz o profeta, que elas eram de caráter. E uma virgem é de caráter. Quando perdeu a virgindade, por mais que seja de caráter, ela perdeu o caráter, porque perdeu a virgindade e não foi com seu esposo. Mas a noiva, as noivas, todas elas têm caráter. E ele está falando de 2 qualidades de noiva, que todas as 2 são virgens, e todas estão à espera do esposo. Agora, a Bíblia diz que tardando o esposo, olha para vocês verem, tosquenejaram todas, tardando o esposo. Se nós vemos a vinda do esposo no século XX, este foi o momento tardio dele. Da primeira era, 2000 anos, tardando o esposo. Aí todas tosquenejaram, todas dormiram. Isto quer dizer, todas morreram, foram sepultados. Aí Deus tem que tomar uma noiva no último dia. Por isso que a Escritura tem este outro horário. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Então, depois que o esposo tardou, demorou a chegar, e demorando, então, todas as virgens, a virgem de cada era, ela foi morrendo. Foi tosquenejando, como diz a Bíblia aqui, elas foram dormindo, uma por uma, foram dormindo, era por era, elas foram dormindo, até que à meia-noite, depois que o esposo tardou, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Não ouviu um clamor na era de Paulo? Aí vem o esposo. Não ouviu um clamor na era de Lutero? Aí vem o esposo.
Não era meia-noite ainda. Todas as coisas na Bíblia, do jeito que ela está escrita, é do jeito que acontece. Então você vê, a meia-noite não foi o tempo de Lutero. Ali foi entardecer. Vocês vão chegando, é para o entardecer, porque quando completa o entardecer é o tempo do profeta. No entardecer haverá luz. Mas Lutero, Wesley, eles vieram no horário espiritual da meia-noite, me perdoe, do meio-dia para o entardecer. Aí vem Lutero, lá para as 3 horas vem Wesley e às 5 horas da tarde vem Branham. Certo? Passou todo esse tempo. Agora, à meia-noite, vocês veem que quando deu o nascimento do irmão Branham, o nascimento do irmão Branham foi no entardecer. Este é o entardecer da Bíblia, que a Bíblia mostra, porque das 5 às 6 da tarde. Foi naquele tempo que nasceu o irmão Branham. Agora, ele nasceu 5 horas da manhã, ou ele morreu 5 horas da manhã, me parece que nasceu também nesse horário. O que manda é vermos o horário bíblico. O horário bíblico é que já tinha cumprido o tempo de Lutero, o tempo de Wesley, e no entardecer, não naquele tempo do sol forte com Lutero, logo um sol mais brando com Wesley, das 3 horas em diante, mas no entardecer, quando o sol já estava se pondo, no entardecer haverá luz. Quer dizer, a luz ficou só para o tempo do profeta. Estes outros dias, o irmão Branham chama pela própria Bíblia de Zacarias 14, versos 6 e 7, era dia sombrio. Ele não era nem dia, nem noite. Então as pessoas não tinham luz da palavra, nem dia, nem noite. A mensagem que eles trouxeram não era a mensagem nem de dia e nem de noite. Quer dizer, não era uma mensagem de Deus, mas também não era do diabo. Não era da noite. Era uma mensagem que eles trouxeram para a sua hora. Vocês veem, a mensagem de Lutero, ela serviu no seu dia, mas logo quando a luz chegou no entardecer, ela não serve mais. E qual o motivo? É porque a mensagem veio num dia sombrio. Não era a completa verdade, porque Lutero ainda veio com cachimbo, certo? A mensagem dele não tirou o cachimbo do povo. É só o justo viverá da fé. É grande a mensagem? É, mas ela não é a mensagem luz. É por isso que a Bíblia chama de dia sombrio. Ela não tem a verdade completa, certo? Ela começou com a verdade, ela começou apenas, mas ela não teve a verdade. O Wesley veio também e trouxe mais um pouco de verdade, que era a mensagem da santificação. Já trouxe limpeza para a igreja, limpeza para o vaso, mas ainda não foi o suficiente. Os pentecostais chegaram, falaram línguas, curaram enfermos, expulsaram demônios, mas ainda não era o suficiente. Precisava de cumprir a Bíblia. No entardecer haverá luz. Aí o entardecer foi o nascimento do profeta, que ali ia começar a luz. Primeiro a luz do nascimento, que era o nascimento do irmão Branham no século XX, no entardecer. O século XX, irmão, foi composto de entardecer e meia-noite. O entardecer porque o irmão Branham nasceu. Logo o irmão Branham chama na mensagem o sinal. Ele diz, esse é o meu entardecer. É o entardecer para a minha mensagem. Quer dizer, já tinha chegado o final da mensagem dele no entardecer. Aí ele tinha que trazer a mensagem da meia-noite. A mensagem da meia-noite era os trovões, os selos revelados. Certo? Quando chega nos selos, ali está a mensagem da meia-noite. É neste horário que o ministério do profeta diz, aí vem o esposo. Certo? Nesse período foi que ele teve que anunciar, aí vem o esposo. Agora, o esposo, quando ele diz aí vem o esposo, ele apareceu ali mesmo, em 1963. Ele não está dizendo, aí vem o esposo, e o esposo faz 40 anos que não chegou. Não é isto. Isso daqui é arrebatamento, certo? O que nós estamos aguardando aqui é arrebatamento. A mensagem do esposo era naquele tempo do profeta. É por isso que vocês tomam a mensagem do irmão Branham e ao ler tem que colocar os parágrafos no lugar certo, senão você vai fazer a vaca comer capim na copa da árvore. É o que o profeta fala. Se você não aplica direito, faz
monta um quadro, a vaca comendo capim na copa da árvore. Aí está errado. Você tem que montar o quadro certo. Tem muitos versículos da Bíblia? Tem. Mas você tem que pegar os versículos e colocar no lugar certo, para que a vaca possa comer capim no lugar certo. Senão, se você coloca ela comendo capim na copa da árvore, ela está errada. Então, para tudo isso, a gente precisa de colocar os parágrafos da mensagem do irmão Brana também no tempo certo. O tempo da meia-noite não foi o tempo do nascimento do profeta. O nascimento do profeta foi o entardecer. Foi o nascimento. O entardecer da mensagem do profeta já foi lá na mensagem do sinal, que ele mostra isto. Mas os selos já haviam sido revelados. E é uma mistura de entardecer com a meia-noite. É o que Deus trata de meia-noite. À meia-noite vem o esposo. Foi à meia-noite que ouviu a voz do sétimo mensageiro, que veio dizer: aí vem o esposo. Sair-lhe ao encontro. Bom, a própria palavra sair-lhe ao encontro, você tem que sair de alguma coisa. Você tinha que sair da católica, sair da luterana, sair da wesleyana, sair dos pentecostais, sair até da primeira e segunda etapa do profeta, para poder ver o esposo. Nós, no Brasil, nós tivemos somente a primeira e segunda etapa do irmão Brana desde que a mensagem começou no Brasil. Nós nunca tivemos a mensagem do esposo. Aí vem o esposo. Nós nunca tivemos. Nós tivemos a mensagem simplesmente que o irmão Brana trouxe na primeira e segunda etapa. Não é a mensagem do esposo. Aí vem o esposo, foi a revelação dos selos. Como nós nunca soubemos o que é a revelação dos selos, sempre ficou selo para trás. Olha, ele revelou 6, o sétimo não revelou. Então, não é meia-noite ainda. Então, o irmão Brana veio e não diz é meia-noite. Porque a meia-noite é na sétima era, a meia-noite é no sétimo selo, a meia-noite é no sétimo trovão. Tudo ali no 7 dá a meia-noite. Porque o próprio irmão Brana diz que o 7 é a vinda do Senhor. Então, a vinda do Senhor foi lá atrás. Vocês já estão conhecendo isto pela própria mensagem. Então, por isso, provando sua palavra, 236, ele mostra que o tempo do casamento foi naquele tempo da vinda do Filho do Homem, e ele diz, ela já está unida, casada. Se ela já está casada, então, para começar a ser a mulher que está casada, ela não sabe o nome do marido, ela não é boa de cabeça. Tem problema mental, certo? A igreja está casada, mas ela não sabe o nome do esposo. A gente tem esclarecido, e as pessoas, eu creio que entra mais em choque ainda, é quando vem o esclarecimento, que no tempo do esposo, no tempo do casamento, o esposo tem novo nome. No tempo do esposo, que é o casamento, ele não chama Jesus, é HM. Esse é o tempo do casamento. Por quê? Porque o casamento é feito com um povo gentil. E Deus tinha que ter um nome gentil para poder casar. Porque senão Deus não podia ter corrigido Moisés e nem matado o povo dos dias de Balaão, que era israelita que casou com as primas. Deus não podia nem ter matado se hoje ele viesse aqui com o nome Jesus, que saiu exatamente do hebraico, e casasse com um povo gentil. O povo gentil casando com um nome hebraico, não pode. O próprio Deus não faria isso, porque ele estaria em contradição com a sua própria palavra do Velho Testamento. Amém? São coisinhas assim que ninguém nunca pregou e a gente tem que explicar isso, porque são coisas da hora. A gente só tem que entender, irmãos, que foi revelado nos dias do irmão Brana, mas nunca foi pregado essas coisas desse jeito, porque não era a hora de pregar. Se você notar o sétimo selo, o irmão Brana disse que ele não seria dado ao conhecer ao público, a hora que está começando, a hora que ele estava terminando, uns 4, 5 parágrafos na frente, ele diz, olha, isso será dado a conhecer ao público. Então, naquela hora, tem uma hora que não pode ser dada a conhecer ao público, porque aquilo está aberto, mas o público não sabe. Aquilo foi revelado, mas o público não sabe, o povo não sabe. Mas logo chega o tempo daquilo ser dado a conhecer ao público, não porque foi revelado aqui no Brasil, foi revelado lá na América, foi revelado, só que não era tempo deles conhecer aquilo naquele dia. Por quê? Porque tinha que ter a mensagem da
noiva virgem. Vamos tratar conforme nós lemos aqui, a noiva virgem. Eu tenho a mensagem do profeta falando de noiva virgem, e porque quando se fala noiva virgem é porque ela aceitou a palavra. A hora que ela casa, ela não é virgem mais. Certo? Vocês estão me entendendo? Se ela casar e for virgem, está errado. É alguma coisa errada. Ela não pode casar e ser virgem. Tem muitas mulheres que casou e depois fizeram teste, nós sabemos disso pela medicina, e que elas ainda eram virgens, então elas queriam casar. Por quê? Porque elas casaram, mas elas continuaram virgens. Então ela dependia do marido verdadeiro. Ela não teve um marido que pôde tirar-lhe a virgindade depois do casamento, mas não se tira a virgindade antes do casamento. Antes do casamento, então aquilo chama vida imunda e prostituição pela própria Bíblia. Então não se tira antes, mas quando casa e não tira a virgindade, também está errado. Porque casa, eu quero viver uma vida limpa, eu tenho que continuar virgem. Bom, então isso não é casamento. O casamento é para tirar a virgindade, para que possa vir a gravidez. Então tira-se a virgindade e vem a gravidez. O que aconteceu lá atrás foi assim. Maria, então o Espírito Santo, você tem que saber que a encontrou virgem, mas ela não podia continuar virgem para ter uma gravidez e para ter o filho. Por que a Igreja Católica está errada em dizer que Maria é virgem? Porque para eles ela é virgem antes, ela é virgem quando concebeu e ela é virgem depois que deu a luz. Para eles ela é virgem. Não existe mulher virgem depois que deu a luz. Ela não tem jeito de ser virgem mais. O profeta diz, ela só é virgem para o seu marido, porque ela continua com o marido. Se a mulher vive com o seu marido 50 anos, o profeta diz que ela é virgem para o marido. Certo? Ela é virgem para o marido. Mas ela já teve o seu espaço de tempo vencido. Então a igreja tem que entender isto, que o tempo dela também, o tempo de virgindade dela já foi vencido. Ela tem que estar grávida. Entende? Ela tem que receber semente. Porque se ela casou com a palavra do dia e não recebeu a semente, então ela não tem o que mostrar para os outros. Ela tem que mostrar que ela está grávida agora. Então começamos com uma noiva virgem. Ela é uma noiva virgem. Depois que ela casa, se ela é uma esposa virgem, ela é uma esposa virgem para o marido, para o esposo. Mas ela em si perdeu sua virgindade para poder se engravidar. Ela teve que acontecer isso. Assim é a igreja, o que aconteceu com a igreja. Eu estou falando, eu creio que em português, certo, né? Dá para entender fácil, porque isso daí todo mundo conhece. Não estou falando nada misterioso. Mas só de saber destas coisas, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Então, para ela saber, aí vem o esposo, ela já tem que estar casada com aquela palavra. Ela tem que estar casada com a palavra. A dificuldade das pessoas hoje é dizer, mas espera lá, aí o esposo chega, o esposo tem nome gentil. Irmãos, isso daí é difícil para o povo entender. Se nós não tivéssemos um parágrafo do profeta para mostrar isso para nós também não sabíamos nem como pregar, se tornaria difícil. Nós estávamos pregando e a mensagem, nós não tínhamos ela na mão, certo? Nós não tínhamos a mensagem na mão. Quando pegamos a mensagem na mão, então, aí soubemos o nome do esposo. Mas sem ter a mensagem na mão, nós não sabíamos também. E foi o ano passado que nós pegamos esta mensagem. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. O irmão Branham diz, um gentil, falando da noiva gentia, ele diz, um gentil levará o seu nome. Então, por quê? Porque a noiva é gentia. Ela só casa com um nome naquele dia gentil. Por isso que Brana é um nome entre os gentios. É o mesmo Abraão. Por isso o irmão Branham aplicou Abraão em inglês. Por quê? Porque em inglês é gentil. Ele não podia dizer Abraão em hebraico. E se você for procurar na mensagem do profeta, você pode entrar em choque, porque o próprio irmão Branham diz que Abraão era judeu. E aí você tem que saber por que ele era judeu. Ele era judeu porque ele veio do outro lado. Então ele era hebreu. Ele era o hebreu, porque quer dizer aquele que veio do outro lado.
Certo? Por isso que ele era hebreu. Mas se você for na genealogia, você for no nascimento de Abraão, ele era gentil. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Ele não nasceu lá em Jerusalém. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Mas ele estava apontando para os dias que nós vivemos. E Abraão não estava apontando direto para Brana. O Abraão estava apontando direto para nós. Ele estava para nós, os ministros. O Abraão estava apontando, porque quem estava apontando direto para Brana era o Elohim. O Elohim que chegou e mudou o nome de Abraão. É Abrão e você não chama mais Abrão, é Abraão na nossa linguagem. Mas Abraão em inglês, então aí tem o HM. E o irmão Brana nunca pôde revelar isso para nós, porque a coisa estava em torno do nome dele. Ele falou, um gentil levará o seu nome, mas ele não disse, eu tenho um nome. Você já pensou bem, um gentil, se eu tivesse o nome de Deus, tivesse nascido assim, com o nome de Deus, já original, assim, irmãos, eu ia acabar deixando soltar para vocês. Eu falei, irmãos, eu tenho o nome de Deus, Deus falou para mim. Brana não falou isso. Ele só diz assim, um gentil levará o seu nome. Por quê? Porque se o casamento é com a noiva gentia, então tem que ter um esposo gentil. Eu sei que você pode pegar a própria mensagem e dizer, mas espera lá, Osmar. Eu tenho a mensagem ao nascer do sol, o irmão Brana diz, ele é o Senhor Jesus Cristo e ela a senhorita Jesus Cristo. Certo? O irmão Brana sempre o irmão Brana tinha que falar desta forma. Ele deixou para os últimos anos de seu ministério, 64, 65, para ele poder abrir para nós, para revelar aquilo, porque já havia muitas crenças erradas antes, e o irmão Brana, para não falar, para dar asa para aquelas crenças erradas, porque eles podiam dizer, então, agora você está falando isso aí, não é desse jeito, você nos proibiu, mas não era do jeito que eles criam mesmo. Por isso o irmão Brana não podia falar naqueles dias, porque eles já até batizavam em nome do William Brana. Então, ele não podia falar, porque o nome HM não é para batismo. O HM é revelação da palavra. O HM é o nome de Deus entre os gentios. O novo nome é Deus entre gentios. O nome hebraico, você vai encontrar, é Deus entre os judeus, chamado Jesus Cristo. Que na linguagem dos judeus é Yeshua. Isto é o nome de Deus, é um nome judeu. Ele não era nem judeu nem gentil, diz o profeta. Ele era Deus. Mas como ele veio entre os judeus, nasceu entre os judeus, ele não podia levar um nome gentil. Ele nasceu entre os judeus, então ele recebeu um nome judeu. Quando no entardecer, ele diz que viria, era o tempo do esposo, no entardecer. O entardecer, a esposa é gentia, a noiva é gentia. E se a noiva é gentia, o nome dela é gentil. E o nome do esposo dela também é gentil. E aí você vai pegar, HAM é parte do nome de Deus, porque Deus deu HAM para Abraão, que era de Ur dos Caldeus. Ele era um gentil por nascimento. Ele era o hebreu, porque ele veio do outro lado, quer dizer, ele veio da Babilônia. Ele vindo da Babilônia, aí foi chamado de hebreu. E depois, o rei Nabucodonosor pôs o nome deles de judeus. Por quê? Por que receber também o nome de judeus? Por causa da tribo de Judá. Aí ele deu o nome para eles de judeus. Eles eram judeus. Então você tem que agregar todas estas coisas, e tudo foi ensinado pelo irmão Brana. Tudo ensinado. Aí eles dizem, você está pegando um parágrafo aqui, outro ali, mas por certo, quando você vai falar da deidade, você tem que pegar um versículo aqui, outro ali, tem que ajuntar e mostrar para o povo o que o irmão Brana mostrou, a deidade. Eu não posso mostrar a deidade que Lutero mostrou, eu não posso mostrar a deidade que Wesley mostrou, eu não posso mostrar a deidade que os pentecostais mostraram, eu não posso mostrar a deidade que Livai mostra. Eu não posso, eu tenho que mostrar a deidade que Brana mostrou.
Porque o William Branham trouxe a deidade da forma certa. Deus e Espírito, unido numa carne, forma a única pessoa da divindade, diz William Branham. A única pessoa da divindade. Aí você toma diante da própria mensagem, dizendo que o Pai é um e o Filho é outro à parte. Então isso, o William Branham não pregou desta forma quando ele pregou a deidade, certo? Ele pregou a deidade de Jesus Cristo. Para começar, se Jesus Cristo não é Deus, então por que pregar a deidade de Jesus Cristo? Ele diz, mas Jesus Cristo é Deus, sendo o Pai, mas ele era filho também. Ele era conhecido como filho. Então as pessoas precisam de revelação para começar a ver a deidade. Irmãos, se eles não sabem a deidade, o nome da deidade, formando um só Deus, eles não podem saber quando a deidade se fez carne entre os gentios. Porque eles não tiveram revelação da deidade feito carne entre os judeus. Jesus Cristo era a deidade, era Pai, Filho e Espírito Santo, era a deidade. Isso que quer dizer deidade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa carne apenas. Aqui no entardecer, Branham era a deidade outra vez. Eu não sei, você toma as mensagens do irmão Branham, é ele que mostra isso. O único lugar provido por Deus para a adoração, vai lendo a mensagem para você ver. Chegando mais no final, ele vai mostrando que se você tem o fermento, você não pode ver a deidade feito carne no seu meio. Agora ele não estava falando mais ver a deidade feito carne entre os judeus, não. Ele está falando da deidade feito carne entre os gentios. Se você não pode enxergar da forma correta, você não vê a deidade. Qual era a deidade? A deidade feito carne entre nós. Era Branham. Você vai fazer o quê? Você procura nas mensagens do irmão Branham. Eu estava lendo outra, constantemente a gente passa por certos parágrafos, e o irmão Branham dizendo, olha, era 2 anjos e Deus que desceu para falar com Abraão. E você sabe que 2 anjos ele mostrou que era Billy Graham, Oral Roberts, e Deus quem era? Ele nunca falou. Certo? Ele não falava. Ele jogava para Billy Graham, mas nunca falava. Ele jogava para Billy Graham e ao mesmo tempo dizia, Billy Graham tem o número 6, ele é um pregador da parte de Deus para a igreja do mundo, para a igreja de Sodoma. Mas ele nunca dizia, eu sou Branham, o pregador da noiva. Esse era o mistério do dia. O 7º era o mistério. Ele não podia falar. Certo? Ele não podia falar. Então tiveram as pessoas que creram nele errado, batizando no nome de William Branham, que é errado. O batismo em nome de William Branham não está escrito na Bíblia que perdoa pecado. O que eu vejo o William Branham na Bíblia é para revelar selos, revelar trovões, certo? Para trazer novo nome, que o profeta diz que o novo nome está nos trovões, e o 7º anjo é para revelar os trovões. Então você vai ver que o novo nome está no homem que está revelando para você os trovões. O novo nome está ali, porque Deus pôs parte do seu nome naquele homem. Amém? Eu acho que por mais que hoje eu tento fugir, tem hora que eu tento fugir do novo nome, eu vou falar mais sobre o novo nome. E não tem jeito, você cai ali. Tem hora que você, eu não vou falar mais de Cordeiro sair do trono. Não tem jeito, você tem que sair lá. A mensagem, a terceira puxada, é isso. A terceira puxada é isso. Ela não deixa nada escondido. O profeta diz, são as mentes obscurecidas, consciências obscurecidas, é que não percebe. Mas Deus não faz nada escondido. Era a mesma coisa de dizer, Deus está aqui, Deus está em carne. Ele falou para eles, mas eles viram. Deus está de pé no vosso meio. Quem é que viu? A mensagem do desvelar de Deus, ele diz, Deus está à vista, filhinhos. À vista que dá para você ver. Deus está à vista. E como que eles estavam vendo? Não podiam ver, porque Deus estava velado num homem. Amém? Bom, eu tenho alguma coisa para ler aqui, só para te ajudar, ver se eu consigo te ajudar em algo, porque é tempo de ouvir. Até vamos remir o tempo, a gente começa aqui um pouco atrasado, e eu tenho que entregar isso daqui com menos tempo para você. Deixa eu aproveitar o meu tempo aqui para ler. Ele está falando na era de Pérgamo, parágrafos 50, 53, 55, 56. Deixa eu ler isso para vocês. Nos últimos dias, a verdadeira noiva igreja,
a semente de Cristo, chegará à pedra de coroa, e ela será a superigreja. Agora, irmãos, você não pode ter uma superigreja se ela é híbrida. O profeta diz que nós perdemos até a raça. Você não tem a raça certa. Por quê? Porque hibridou. Hibridou não sabe o que é. Tem hora que não sabe o que é. Nós temos tanta cor na nossa família que nós não sabemos. Tudo é da mesma família, um é branco, outro é moreno, outro é sardo, outro é negro. Tudo da mesma família, certo? Por quê? Muitas vezes perdemos a nossa raça. Nós perdemos a nossa raça. E na palavra, as pessoas acabam perdendo também a sua raça da palavra. Elas perdem a raça da onde elas vieram. E se você notar, como que você pode ser uma super igreja se você não veio de uma super palavra? Como pode ser uma super noiva, uma super esposa, se não veio de uma super palavra? Primeiro, você tem que saber de onde você veio, para mostrar para os outros que aquele que é super, que está acima de todo mundo, ele está em você. Amém? Vamos dando atenção para mim terminar logo, senão eu vou até meia-noite. Uma super raça. O profeta diz, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Então vocês veem o que Lutero fez. Lutero não mostrava que era a verdadeira raça. Mas o que Deus veio fazendo? Veio trazendo justificação, o crente que ele é justificado, ele é santificado, ele recebe os dons do Espírito, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele está se aproximando de Deus. É aí que ele está aproximando da super raça, da super semente. Mas ele tem que começar ali. Ele não pode parar como luterano e dizer, não, eu não posso. Ele está dizendo aqui, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Quanto mais você vai aproximando de Deus, vai se tornando uma super raça. Então você vai parecendo com Deus. Certo? Tem coisas que é muito boa, assim. Eu tenho fisionomia muito do meu pai. Se vocês não conhecerem meu pai, então olhem em mim. Certo? Tem coisas assim que é bom, mas é demais. Olhem em mim que você vê. O meu pai era desse jeitinho. Certo? Vai dizer, olha em mim assim que você vê meu pai. Vai dizer, se eu mostrar uma fotografia do meu pai para você, você diz, esse daqui é você na idade do velho mesmo. Certo? Então é bom. Você carrega as características do pai. A igreja carrega as características do pai. Quanto mais você vai aproximando de Deus, você vai parecendo mais com Deus. Se você ficar longe de Deus, você não parece com Ele. Ou um luterano não parece com Deus de jeito nenhum. Se você pegar um wesleyano, um luterano, hoje um pentecostal, é difícil parecer com Deus. Um pentecostal. Lá no início, eles pareciam com Deus. Mas ao invés deles aproximar de Deus, eles foram distanciando. Mas a gente, à medida que aproxima de Deus, é que a gente vai parecendo mais com Ele. É ao aproximar. E como se faz para aproximar? Deus vem e você faz o que Deus faz naquela era. Apareceu outra era no seu tempo. Eu gosto de ver isso, sabe por quê? Eu nasci e eu vim para refletir duas eras. Eu não entendo isso. Eu vim para refletir a era laodiceana e eu vim para refletir a era do Filho do Homem, a era da esposa. As duas coisas. Você pode ver, William Branham nasceu exatamente nesse lugar. Ele veio para representar a sétima era da igreja e veio também para representar o Filho do Homem na terra. Entende? Ele veio para... Uma era tem que terminar para começar outra. Quando a sétima era termina, ele diz assim, que quando ela termina, então manifesta o Filho do Homem. 108, hoje tem se cumprido essa escritura, ele diz, quando terminada a era de Laodiceia, então manifesta o Filho do Homem. Termina aqui, já começa outra. Então, aí você vai no parágrafo 90, 91 do primeiro selo, o irmão Branham diz, não existe mais eras depois de Laodiceia. Aí você pergunta para o próprio Branham, por que você fala que tem era da noiva, era do rapto, era do trigo, era do Filho do Homem?
depois de Laodiceia. Por quê? É você saber sair de uma era que não enxergou a revelação para a era da revelação. Você sair de uma era que você é namorada de Jesus para outra que você casa com Ele. Você tem que sair daquela era. Hoje eles estão aí velando a era de Laodiceia, dizendo, não, a era de Laodiceia não acabou. E Branham diz que quando ela acaba, que o Cordeiro sai do trono. Eles, não, o último eleito não entrou. Branham diz, quando o último eleito entrar, a coisa acontece ali. Quando o último eleito, eles dizem, não, mas não entrou. É porque eles não percebem o último eleito entrando para revelar e o último eleito agora entrando para arrebatamento. Tem que se ver isso. Entrou o último eleito para a revelação. O profeta diz, quando o último eleito entrar, a última semente eleita entrar, então a coisa será revelada. Quarto selo 60 e primeiro selo 52, tradução de Goiânia. Se você chega a conhecer isso daí, então você já sabe que a luz já veio. A luz não vai vir, não tem nenhum profeta. Que se as pessoas não podem ver que a luz veio lá atrás, eles estão esperando. Tem gente que está esperando no irmão William Soto vir e revelar coisas para ele, revelar sétimo selo, revelar 7 trovões, enquanto a Bíblia mostra que William Branham foi o 7º anjo de Apocalipse 10, e ele, nos dias dele, é que era para ser revelado, e foi revelado. Hoje nós temos tudo em mão para provar que foi revelado. E eu gosto de ver estas coisas, porque nós não somos como aqueles que dizem, eu sou profeta. Eles são profetas e não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Então eu estou muito melhor, eu não sou nem profeta, e eu sei que ele saiu. E eles estão ainda crendo e defendendo um Cordeiro no trono, quando o profeta mostrou que ele teve que sair do trono para tomar o livro, para poder revelar esse livro para o 7º anjo. Então isso aconteceu no tempo do irmão Branham. E ali foi o tempo da manifestação das noivas. A noiva virgem, que era aquela sábia, e a outra noiva virgem, que é a louca. Vocês vão ter que notar isso, irmão, dentro da mensagem estão as duas. Mas nós somos também virgens. Ninguém está falando nada. Você é virgem. Você é tão virgem que você não conhece o esposo. Você é tão virgem que você não concebeu a palavra do esposo. Você é tão virgem que você não engravidou. Agora, a virgindade já foi rompida pela palavra do dia. Sabe o que é isto? Você sabe o que é uma pessoa que não conhece nada? Porque esse é o segredo, esse é o mistério da virgindade. É de não saber nada. Então, vai na escola, conversa com o outro, a moça não pode nem falar que ela é virgem. Ela é criticada lá. Não pode falar. Ela tem que deixar em segredo. Porque lá, entre eles, não existe esse negócio. Você não pode falar, é virgem. Fala só se for no signo. Porque eles não admitem isso mais no meio deles. Não admite. O mundo está nessa condição. Não admite. As mocinhas, elas já vão começando a formar como moças e elas já estão perdendo a virgindade. Então, para eles, você falar uma coisa dessa é uma loucura falar aí no mundo, no ginásio e assim por diante. Então, tem que manter quieta como se fosse igual elas mesmas. Que manter quieta. Então, quando você chega na mensagem, se você disser para eles que você engravidou com a palavra do 7º anjo e que o nome de Deus estava no 7º anjo, e nós temos mensagem para provar. Só que não adianta, irmãos. Você pode ter mensagem para provar. Quem não é eleito, não vai adiantar. A gente mostra para os pentecostais, olha aqui, batismo em nome de Jesus Cristo. E dá. Eu prefiro ficar com Jesus mesmo, o que ele falou em Mateus 28, 19. Mas espera lá, Jesus que falou para Pedro. Se eles te ouvir, você abre a porta para eles. Mas a quem você quiser reter a porta fechada, retenha, porque eu te dou a chave. Então, é certo que precisa de uma revelação para chegar em Atos e ver o cumprimento de Mateus 28, 19 em Atos 2, 38. Precisa de uma revelação. Você chegar ali e Pedro meteu a chave e abriu. Aí você viu.
O outro fica ali o dia inteiro, noite inteira. Tem gente que estuda a Bíblia 50 anos, para depois dizer para todo mundo, irmãos, nós temos aqui hoje um irmão que já estudou a Bíblia 50 vezes. Sabe o que é isso? Todo ano ele estudou a Bíblia. Aí chega um revelado e diz, você sabe o nome do pai? Ele diz, Rank, o profeta diz, ele mostrou na mensagem que nós estávamos lendo hoje, mas no princípio não era assim, é que o mulo é quem faz rank. Você pergunta, você diz, mas você sabe o novo nome? Aí os crentes da mensagem dizem, rank. O que está escrito na mensagem? É de admirar, o irmão Brana fala muito forte, diz, estão formando igreja de mula. É terrível, mas é o irmão Brana que fala ali. Você vai fazer o quê? Certo? Eles não têm o entendimento aberto para receber a revelação. Por quê? Porque uma mula é um híbrido, um mulo é um híbrido. Ele não pode. A pessoa está hibridada aí com o mundo, hibridada com denominação, hibridada com mente pastoral, e não pega a revelação que o profeta deixou, não. A revelação que o profeta deixou para nós é para gente que não se hibridou. Você não fica, eu quero saber, o que você crê? Eu quero ver para mim estudar aqui. Não, você não quer, você já engravidou. Você não tem que saber mais que os outros creem. Deixa ele crer no que ele quer. Deixa ele crer. Agora, aquela preocupação, muitas vezes, eu quero saber no que ele crê, aí eu pego aquilo e formo em mim um híbrido. Eu trago aquelas sementes para mim, aí eu formo um híbrido. Eu não recebo a revelação. Por isso que o profeta diz, hoje estão baseados assim, mas o que o anjo do Brasil fala? Fala, ele não fala nada, ele não crê nessas coisas não. Então eu não creio também não. Mas o que o anjo da era falou? Para mim vale muito mais o que o anjo da era falou do que um anjo do Brasil. O anjo da era vale muito mais. O anjo da era foi o William Branham. O que ele falou? Isso daqui foi o que ele falou. O anjo da era foi o que falou. O anjo do sétimo selo foi o que falou. O anjo do sétimo trovão foi o que falou. Eu dou crédito ao anjo que falou. Amém? Mas não falar o anjo do Brasil, outro anjo da América, que aí cada um tem um anjo. Você sabe que irmão Branham não foi o anjo da América. Irmão Branham foi o anjo de Laodiceia e ele foi o sétimo anjo de Apocalipse 10. Que você tem que ver uma separação. Que o anjo a Laodiceia, ele pregou até Laodiceia sem a revelação dos selos. Mas o anjo de Apocalipse 10, 7, aí ele soube daquilo que eram os trovões que estavam escondidos. Foi por isso que ele pregou a revelação dos 7 selos. Amém? E eu falo que vou acabar e fico aí, toda a vida. Não acabo, ainda não cheguei no parágrafo ainda. Mas deixa eu ver se eu chego lá. Uma super raça à medida que se aproxima dele. Aqueles que estão na noiva serão tão parecidos com ele. Quer dizer, uma coisa dessa eu tenho que formar uma mensagem, tem que ficar aqui mesmo. Você vai fazer o quê? Como que nós vamos fazer? Olha, aqueles que estão na noiva. Você, quanto mais se aproxima dele, mais se aparece com ele. Mais você parece com ele. Tá bom. Mas agora os que estão da noiva. Aqueles que estão na noiva serão tão parecidos a ele, porque serão a sua própria imagem. Você sabe o que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Agora você olha o que Jesus fazia e o que o Pai fazia. E Jesus foi claro, ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu também. Aí Branham veio e diz assim, como que era isso? É que o Pai trabalhava através do Filho. Aí você chega em Branham, é a mesma coisa, não tem diferença. Porque Jesus Cristo veio e foi seu redentor, seu remidor parente. Foi o que ele já fez por você. Você já foi curado, você já foi salvo. Tudo através de Jesus Cristo. Não tem nenhum homem dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Amém. Mas, com respeito à revelação, não é Jesus Cristo. Se fosse Jesus Cristo, não precisava de novo nome. O novo nome é de Jesus Cristo. Você tem que entender isso. Quando as pessoas rejeitam o novo nome, não adianta elas quererem ficar falando em Jesus Cristo mais. Porque o novo nome não é de Branham. Não, o novo nome é de Jesus Cristo. A Bíblia diz que é o novo nome de Cristo. Se é o novo nome de Cristo, quando você rejeita o novo nome, você está rejeitando a Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo, não, mas eu já tenho outro nome.
Não, eu estou aqui te adorando, Mestre Jesus. Eu estou te adorando, tu és maravilhoso. Ele diz, mas eu tenho outro nome. Eu sou Brana, eu revelei os selos, os trovões. Este é o meu novo nome. Entende? E aí você vai encontrar na mensagem, alguém diz, mas está escrito, na mensagem só não está escrito assim, este é o novo nome, porque Brana não falava nem que ele era o HM de Deus, ele falava Billy Graham e deixava a coisa quieta. E nós sabemos que Billy Graham não é o HM de Deus, é o HM das denominações, da igreja normal, da igreja mundana, o próprio profeta disse. Agora, o HM de Deus era Brana, ele nunca disse que era. Por que eu creio? Eu creio porque eu vejo, olha, eu leio essas mensagens, o que eu encontro é isso, mas só que ele não podia falar. E Deus falou para ele, não diga a ninguém. Ele não falou para ninguém, ele pregou, mas não disse para ninguém. Ele nunca chegou numa pessoa e disse, eu sou, o meu nome é o novo nome. Não, ele nunca disse, mas que ele mostrou, que era o nome de Deus, ele mostrou. Amém? Abraão restaurado 45 e 157. É tão claro. Ele falou sobre isso. Ele diz, ele é Jeová Deus nessa noite na minha carne. Ele é Jeová Deus aqui, nessa noite na minha carne. Ele foi Jeová Deus lá em Jerusalém, na carne de Jesus. Isso foi no amanhecer. No entardecer, ele foi Jeová Deus na carne de William Branham. Agora, você vai ter que entender. Ele é Jeová Deus no corpo dele hoje. Qual é o corpo dele hoje? O corpo de Deus, lá atrás foi Jesus, há 2000 anos atrás. O corpo de Deus, há 40, 50 anos atrás, foi Branham. Mas o corpo de Deus, hoje é a esposa, é o corpo. Entende? Esse é o corpo de Deus. Por quê? Ela recebeu agora o novo nome de Deus, porque ela é uma gentia e Deus tirou dentre os gentios um povo para o seu nome. Não está escrito que Deus tirou um povo para o seu novo nome. Deus não podia falar isso, ele não podia revelar. Esse é o mistério de todas as 7 eras da igreja. Ele não falou de maneira alguma 7º selo, 7º anjo, senão ele tinha que falar, o meu nome no último dia vai ser Brana, eu serei o 7º anjo, eu estarei em carne. Eu descerei do céu e eu vou pisar no mar e na terra. Eu vou fazer isso num homem chamado Brana. Deus não podia falar, senão ele revelava o segredo. Ele tinha que simplesmente dizer que ia descer do céu e pôr o pé direito no mar, o pé esquerdo na terra e ia bradar como brada o leão e não mais como cordeiro. Aí já tínhamos que entender que quando ele bradasse como leão, ele já tinha terminado o trabalho da redenção. Ele já tinha terminado o trabalho da intercessão. Por isso ele bradou como leão. Amém. Isso não é nada novo para vocês, né? Está tudo revelado, tudo claro aqui. Isto terá que ser assim para que possa se unir. Eles são um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é virgem porque não conhece nenhum credo feito pelo homem. É por isso que ela é virgem. Ela não conhece nenhum credo feito pelo homem. Agora, esta é a virgem, esposa de Cristo. Certo? Você diz, mas por que você fala Cristo, mesma hora fala HM? Porque se você notar, Cristo é ungido. Se você diz assim, como Deus ungiu a Jesus Cristo, não está escrito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aí você vem, como Deus ungiu a Brana de Jeffersonville. Deus ungiu a Jesus de Nazaré para curar enfermos, expulsar demônios e nos salvar. Agora, Deus ungiu a Brana, por isso é o Cristo Brana. Lá é Cristo Jesus, Salvador. Aqui Cristo, que é ungido, Brana, que é o revelador dos mistérios que estavam escondidos e que Jesus diz, o filho não sabe. Não adianta querer falar, não, mas Jesus sabia. Está escrito, o filho não sabe, mas unicamente o pai. Era o segredo que Deus deixou para o último dia. Amém? Eu queria chegar só nesse parágrafo para me terminar aqui. Tenha paciência comigo. Ela é a virgem porque não conhece nenhum credo feito pelo homem. Aqui está. Por meio dos membros da noiva será cumprido tudo o que ele prometeu que haveria de ser manifesto na noiva virgem.
Agora, irmão, se nós somos a noiva virgem, em nós tem que cumprir tudo o que Deus prometeu. Qual a promessa de Deus? A noiva virgem, que é a esposa, ela come do livrinho e profetiza outra vez. Então, ela não pode misturar mensagem de William Branham com mensagem de Lee Wiley. Ela não pode misturar mensagem de William Branham com mensagem de teólogo. Ela não pode misturar. Ela tem que tomar só uma mensagem, senão ela vai ser híbrida. Ela vai se hibridar. Ela não pode. Você não está tomando a mensagem de Branham e a minha mensagem, porque essa mensagem não é minha. O que eu estou lendo aqui é o que Branham pregou. Ou você crê, ou você morre. Isso aqui não é para quem quer, nem para quem corre, é para quem Deus chama. Está aqui, os membros da noiva o amarão, eles terão seus potenciais, porque ele é sua cabeça, e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo estão sujeitos à nossa cabeça. Assim, nós, como os membros do corpo de Cristo, estamos sujeitos ao Cristo que manifestou nesse último dia. Sempre é difícil para as pessoas ver. Eles veem Cristo de 2000 anos atrás, mas eles não conseguem ver Cristo em Branham. 2000 anos atrás foi Cristo Jesus. Agora, 50, 60 anos atrás foi Cristo em Branham. É Cristo Branham. Quer dizer, o ungido Branham. Lá atrás foi Cristo, o ungido Jesus. O homem ungido. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Agora Deus ungiu Branham de Jeffersonville. É isso que tem acontecido. Sabe quem permanece de uma forma correta? É esta noiva virgem. Depois que ela é noiva virgem, ela tomou a palavra e ela casou com a palavra. Aí ela começou a gerar esta palavra que é a semente. A semente desse dia final é o ministério da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, no ministério de William Branham. Você come esta semente, você engravida com ela, isto é, vai para o seu coração, certo? Vai para o seu coração, você engravida, aí ninguém tira, você não vai se abortar. Tem gente que diz assim, eu estou arrependido. Tem gente que começa assim na terceira etapa e vai até perto da semente. Aí, isso é verdade. Olha, o Cordeiro saiu do trono mesmo, a terceira etapa é isso daí. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu já vi que isso é verdade. Isso é certo. Mas eu conversei com o fulano de tal, ele me deu uma pílula para me abortar. Olha, você tira isso da cabeça. Ah, muito bem. É que agora a pílula não vai fazer mais efeito. Porque não está na cabeça mais, está no coração. Já desceu. Não tem jeito de abortar. Não vai abortar. Nós não somos uma infantil que engravidou. Nós somos uma igreja idônea. Na idade certa, porque engravidar fora da idade está errado. Certo? Engravidou fora da idade não está certo. Você tem que engravidar na idade certa. Na idade da escolha, na idade da responsabilidade, que você tem que engravidar. Assim a mocinha. A mocinha não pode engravidar com 10, 11 anos. Não é certo para engravidar com 12 anos. Não é certo. Por mais que ela já seja uma moça. Ela tem que aprender a fugir daquilo que a engravida naquele período de tempo. Por isso a igreja não podia se engravidar na era de Lutero, na era de Wesley, na era pentecostal. Ela era uma jovenzinha ainda. Quando chegou na era de Branham, ela já estava emancipada. Era tempo de gravidez. Era tempo de ela receber a semente do dia. Amém. Pai Celestial, obrigado por este momento de meditar na sua palavra. Ajuda, meus irmãos, que cada um possa ver à luz da verdade aquilo que o seu profeta ensinou e andar por aquilo, Senhor. Nenhum deles deve andar pelo que eu prego, eles devem andar pelo que o seu profeta ensinou.
Se eles olham e vê que o seu profeta ensinou, se eles não andam, então eles se perdem. Por isso eu estou aqui para ajudá-los, Pai, dar os primeiros passos nesta mensagem, e depois eles vão caminhando sozinho. Não terá mais preocupação, não precisa mais de alguém lhe dar a mão, eles terão a revelação suficiente. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmão.